Saúdo cada um de vocês, então, namastê, o meu eu interior. Saúda e reconhece o eu interior de cada um de vocês. Vou convidar cada um a fechar os olhos neste momento. Vamos fazer o Hakini Mudra, que são todos os dedos se encontram, as pontas, a gente repousa sobre o nosso colo. Então, procura estar com os dois pés bem enraizados no chão, a coluna ereta para a energia subir e ascensionar, levando a nossa atenção ao nosso terceiro olho, que é o nosso olho espiritual, nosso olho da intuição, o nosso olho que descortina o véu da ilusão. Então, a gente nos conecta, fazendo 4 inspirações completas pelas narinas. Então, a gente inspira pelo nariz em 4 segundos e exala também pelo nariz em 4 segundos, renovando todo o ar, oxigenando todas as células, integrando o nosso hemisfério direito com o nosso hemisfério esquerdo, o lado direito com o lado esquerdo, aspectos positivos e negativos. A gente vai sendo convidados a adentrar o nosso eu interior, a nossa biblioteca cósmica, acessível a cada um de nós. Inspira, exala, se conectando à sua consciência que está por trás da sua mente. Ela não é sua mente. Ela é a sua verdadeira essência. Inspira, exala, se esvaziando. Eu convido a presença também do Mestre Jesus para que participe hoje do nosso estudo, para que possamos absorver os conteúdos ensinados por ele e possamos finalmente despertar a nossa consciência crística, esse ser divino que a gente já é, esse ser de pura luz. Inspira e exala, une as palmas das mãos na frente do peito e vamos entoar por 3 vezes o mantra Om, para a gente remover qualquer obstáculo, seja ele físico, mental ou energético, da nossa prática de hoje, que é a prática de acessar essa medicina interna, a medicina do autoconhecimento e também essa biblioteca universal que nos foi deixada pelos grandes mestres, também pelo Mestre Jesus. Inspira. E mais uma vez, inspira. E a última vez, inspira. Deixando o som universal do verbo Om adentrar e permear todas as nossas células, fazendo com que elas aumentem a sua vibração, aumentando também a nossa frequência, para que a gente possa acessar o conhecimento, a sabedoria, e dessa forma entrarmos em contato com a verdade interior que habita cada ser, através das palavras do grande mestre Yogananda e do maior mestre Jesus. Namastê, gratidão.
Vamos começar direto para o estudo, então. Boa noite para quem está chegando agora. E a gente já está finalizando, né, o nosso, já entrando na parte 3 do livro A Yoga de Jesus. Então, a gente está agora entrando na yoga, o amor divino ensinado por Jesus. A gente vai fazer um breve estudo. E queria mostrar essa foto para vocês, que é o Sermão da Montanha. E a gente entender por que que Jesus, né, ele conseguia magnetizar, imantar e elevar a frequência das pessoas. E tem muitos seres que fazem isso. E a gente pode perceber que na vida, né, tem pessoas que nos elevam a vibração, tem pessoas que nos colocam para cima e tem pessoas que nos colocam para baixo, que, né, vampirizam energeticamente. Então a gente tem que estar bem atento, ainda mais nos dias atuais, em quem nos alimenta, nos nutre e em quem nos suga, nos tira, nos subtrai. Então perceba no seu dia a dia quem são essas pessoas, né? E aí procure estar cuidando também da sua energia para que você seja esse ser de alta vibração, o que não está fácil nos dias atuais. A gente está passando por momentos de grandes transformações, então a gente oscila muito a nossa energia pelo nosso sistema emocional, pela vida intoxicada que levamos, pela forma com que reagimos a todos esses estímulos, pelo excesso de uso tecnológico. Então, o estresse geopático, né, que tem as ondas eletromagnéticas artificiais, pelo uso, né, de aparelhos celulares, computadores. Então, é importante que a gente faça esse descarrego. Então, convido vocês a pisar na terra. Então, é importante. Eu fiquei um tempo, né, uns dias sem pisar na terra, e aí ontem eu pisei na terra, pisar na grama, na areia, na terra mesmo, sem sapato, descalços. E aí eu percebi o quanto que eu estava com excesso de energias. E as energias podem ser também, não só as energias negativas, mas também as energias positivas. Então a gente tem que encontrar esse caminho do meio para que a gente mantenha o equilíbrio, o que não é fácil nessa vida intoxicada que a gente leva, né? Uma vida onde o estresse, onde a preocupação, as tensões, o imediatismo faz com que nós possamos assim adentrar um caminho que muitas vezes nos leva para fora de nós mesmos, que nos desconecta do que de fato estamos fazendo aqui. Então, reconectar, olhar para dentro e perceber como você está, perceber como estão suas emoções, como está sua energia, é fundamental, porque a gente está recebendo as energias eletromagnéticas naturais pelos flashes solares, pelo excesso, né, de raios gama que estão chegando e também pelas ondas artificiais dentro da nossa casa através do Wi-Fi, ar-condicionado, aquecedores, micro-ondas, celulares, computadores, televisores. Hoje em dia tudo, né, toda essa tecnologia, ela tem também essa emanação. Então a gente adentrando esse caminho, a gente vai aprendendo a acessar o capítulo 7 que fala exatamente das bem-aventuranças. E aí, Jesus, lá, né, no Sermão da Montanha, ele abre a sua boca, ele ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E a gente vai entender o que que é ser pobre de espírito. E aí a gente vai percebendo que as palavras de Jesus elas têm uma profundidade muito maior do que a gente possa imaginar. E aí ele fala, né, Jesus ensinava, né, que ele fez com que as suas sagradas vibrações e divina força vital emanassem através da sua voz, dos seus olhos, difundindo-se sobre os discípulos, tornando-os tranquilamente sintonizados e magnetizados,
capazes de receber a plena medida da sua sabedoria por meio da compreensão intuitiva. E é isso que a gente fez aqui hoje. Então, essa sintonização que a gente fez no início dessa aula, dessa prática, desse estudo, faz com que a gente se sintonize, magnetize para a gente receber as informações. Porque se a gente não está conectado, as palavras passam e a gente não reconhece, a gente não absorve esse conteúdo. E assim era Jesus. E os grandes gurus faziam isso. E nós também, como humanos, também podemos fazer isso. Magnetizar a nossa voz, magnetizar o ambiente, a nossa energia, para que a gente possa também reverberar coisas boas, coisas benéficas à humanidade, ao nosso próximo, através da nossa energia. E ele fazia isso com maestria, né? Então, ele traz, né, esse ensinamento que ele explica, né? Yogananda explica o que são as bem-aventuranças, o que é ser bem-aventurado. E ele fala que bem-aventurança, ou as beatitudes, ele explica que beatificar é tornar supremamente feliz. Então, é nos tornarmos felizes. Beatitude significa a felicidade, a bem-aventurança do céu. Então, Jesus aqui expõe com força e simplicidade uma doutrina de princípios morais e espirituais, cujo eco jamais decresceu ao longo dos tempos. Princípios por meio dos quais a vida do homem se torna abençoada, repleta de bem-aventurança celestial. A palavra pobres, quando ele fala pobre, né, ele coloca aqui, utilizada na primeira bem-aventurança, significa estar destituído de qualquer refinamento superficial e exterior de riqueza espiritual. Então, é o exterior. Então, é a pobreza espiritual do exterior, não do interior. E, em vez disso, né, a gente não se ostenta, né, a gente expressa de forma natural e humilde a nossa pequeneza do ego, com seus vangloriosos adornos, né? Então, ser pobre em espírito é despojar o ser interior, o espírito do desejo e do apego por objetos materiais, posses terrenas, amigos materialistas e amor humano egoísta. Através dessa purificação, da renúncia interior, a alma descobre que sempre possuiu todas as riquezas do reino eterno de sabedoria e bem-aventurança, e ali ela passa a habitar em constante comunhão com Deus e seus santos. É desafiador, porque nós, desde o nosso nascimento, a gente vive num sistema Matrix que a gente já é intoxicado, condicionado e manipulado para viver um sistema que não funciona para nós. É um sistema que não nos traz a bem-aventurança. A gente precisa aprender ou reaprender a viver essa bem-aventurança, viver essa bênção de ser feliz, porque o sistema não nos leva a ser feliz. A gente é comandado pelo ego, onde o ego está sempre insatisfeito. Então a gente vai estar sempre insatisfeito com o nosso corpo, com a nossa vida, com o nosso trabalho, nosso dinheiro, o nosso relacionamento. E um tempo atrás, né, veio para mim um sonho onde era trazida uma palavra no céu para mim que se escrevia Santosha. Santosha significa, é uma palavra em sânscrito, que significa contentamento. E quando a gente vai entender o que é contentamento, a gente vai estudar essa palavra Santosha, que eu venho estudando, né, porque eu também sou um ser humano em construção, assim como vocês, assim como cada um que está aqui nesse planeta, estamos todos em evolução. E acho que todo mundo também do universo, porque a gente não para de evoluir, a gente está sempre crescendo, se transformando, melhorando, modificando, para que a gente possa atingir, né, esse ser supremo que habita todos nós, e para isso a gente precisa se desligar do ego. Então, o Santosha, ele traz esse contentamento. O que que é o contentamento? É você estar
simplesmente contente com tudo que você tem. Isso é um grande desafio. Porque se você está desempregado, é ter o contentamento e entender que esse é o seu momento. Se você está num relacionamento, você entender que aquilo é necessário para você e você vai entendendo que Deus é perfeito em todas as coisas, que o universo tem o seu plano divino e tudo segue o seu curso. O que você precisa fazer é confiar no processo, não ficar desafiando o processo. Mas tem também o outro lado, que a gente precisa enxergar aonde estão as nossas deficiências, as nossas falhas, para quê? Para que a gente possa se aprimorar, porque a gente atrai aquilo que a gente precisa. Então, se você quiser mudar o seu exterior, não existe uma outra forma a não ser mudando o seu interior. Então, você precisa aprender as lições, você precisa mudar, né, de fase do seu videogame da vida, né, da fase ali daquilo que você está passando. Você precisa aprender ali para que daí você vá para uma nova fase, uma nova etapa, e aí você pare de ficar atraindo pessoas, relacionamentos ou situações que te levam a não bem-aventurança, né? Então a gente vai trabalhando para que cada vez mais a gente se torne a nossa melhor versão. E ela existe, está disponível. E é isso que Jesus trazia, né, quando ele falava da bem-aventurança. Então, a pobreza em espírito não implica necessariamente sermos indigentes, por receio de que a privação das necessidades básicas do corpo desvie de Deus a nossa mente. Não é isso também. Mas ela significa com certeza que não deveríamos sair em busca de aquisições materiais em vez de abundância espiritual. Por isso que a humanidade está caminhando nesse desprogresso, né? Retrocedendo a sua evolução, porque a gente, de certa forma, a gente vai buscando ali elementos que vão para o nosso exterior, que é aquisições de bens materiais, é aquisições de coisas que são efêmeras, e a gente não vai trazendo essa abundância espiritual. O que que a gente tem que fazer? A gente, de certa forma, a gente tem que ir trazendo o nosso trabalho interno e entendendo aqui. Você pode ter uma vida abundante, sim. Você pode ter uma casa, né, próspera. Você pode ter um emprego que te faz feliz e que te traga abundância financeira. Você pode ter uma vida de abundâncias. Só que você não pode se apegar a isso, porque se você morrer agora, o que que você vai levar daqui? Então, se pergunte sobre isso. O que que de fato você leva nesse lugar? Ou você fica? Então, a gente vai abrindo a nossa mente para entender o que que é essa pobreza espiritual, material, essa pobreza que Jesus falava, né? E aí ele fala aqui, que as pessoas que são materialmente ricas podem ser pobres em desenvolvimento espiritual interior, se a riqueza lhe serve para saciar os sentidos vorazes. Por outro lado, aqueles que são materialmente pobres, por opção, que simplificaram as condições externas da sua vida, a fim de ter tempo para Deus, estes acumularão riquezas espirituais e realizações que ouro algum poderia jamais comprar. E aí ele faz: assim Jesus louvou aquelas almas que são pobres em espírito, totalmente desapegadas de riquezas e objetivos mundanos pessoais, em consideração ao propósito de buscar Deus e servir os outros. Quem não nasceu para servir, não nasceu para ser servido. Porque se a gente, né, é um trabalho recíproco. Então, a gente precisa aprender a servir. A gente precisa aprender a servir o mundo, aprender a servir a humanidade, aprender a desenvolver seu propósito de vida aqui, para a partir dali você ser um trabalhador da luz, você ser um mensageiro de coisas boas. Senão, você fica parado naquele tempo do ego. E o ego sempre insatisfeito com tudo, sempre cobrando e criticando. E aí a gente cai nesse círculo vicioso
E a gente pode ficar aprisionado dentro desse sistema Matrix de ilusão, achando que é isso que vai trazer para você a sua riqueza espiritual. E aí você fica preso na carne, né? Nas coisas da carne, nas coisas do mundo material. E aí ele fala, né? Bem-aventurados sois vós por vossa pobreza. Ela abrirá as portas para o reino do Deus que tudo possui e que vos aliviará de toda a privação material e espiritual por toda a eternidade. Bem-aventurados sois vós que, sofrendo privações, procurais pelo único que vos aliviará para sempre de vossas carências. Quando o espírito do homem renuncia mentalmente ao desejo pelos objetos deste mundo, sabendo serem eles ilusórios, perecíveis, enganosos e impróprios para a alma, ele começa a encontrar a verdadeira alegria na aquisição de qualidades espirituais que satisfazem permanentemente. Que isso sim é permanente. O que é permanente? O corpo físico, o mundo, a vida aqui na Terra, ou a sua consciência, o seu espírito, a sua verdadeira essência, né? Que é por a luz que você continua além da vida, né? Em uma vida de humilde simplicidade exterior e renúncia interior, imerso na sabedoria e beatitudes celestiais da alma, o devoto recebe, por fim, a herança do perdido reino da bem-aventurança imortal. Os filhos de Deus, que são espiritualmente negligentes, passam pelos penosos traumas da vida com ressentida resignação derrotista, em vez de buscarem efetivamente a ajuda divina. A adorável criança travessa que chora continuamente pelo conhecimento espiritual é a que atrai, por fim, a resposta da Mãe Divina. Ao filho persistente, a Mãe Misericordiosa vem com seu consolo de sabedoria e amor revelado por meio da intuição ou de um vislumbre de sua presença. Não há outra consolação capaz de aplacar instantaneamente essa privação de incontáveis encarnações. O que isso quer dizer? Quanto mais a gente procura estar nos desvelando e simplificando a vida. Acho que essa é a palavra, é simplificar a vida. A gente vai simplificando todo esse sistema, vai simplificando essa aquisição de bens materiais, vai diminuindo essa ganância, essa ambição por algo que não é palpável. Porque pensa bem, por mais que você trabalhe, faça um financiamento da sua casa, do seu carro, se adquira, compre um carro, uma casa, ele vai ser seu de fato? Se você morrer, ele fica. Então pense sobre isso. Não que não seja importante, mas a gente tem que ir trabalhando esse desapego para que quando a gente faça a nossa passagem, a gente não fique preso aqui na Terra a todos esses elementos que, na verdade, são efêmeros e que são daqui, somente da Terra, não do espírito. Quando a gente cuida das coisas do espírito, como ele traz aqui, quando a gente vai alimentando as riquezas espirituais, a gente vai se embebedando dessa biblioteca universal, a gente vai se embebedando dessa luz, dessa sabedoria que extrapola, né, a mente humana, que vai além dos nossos limites humanos e que traz para a gente a verdadeira, é, como é que eu vou falar, a importância da gente estar aqui. É o aprendizado. Estamos aqui para aprender, compreender e não pertencer, porque não pertencemos aqui. E aí ele traz aqui, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O que é isso? É o entendimento, a pacificação, o equilíbrio, a harmonização. Quando a gente amansa os nossos desejos carnais, quando a gente amansa a nossa vida, as nossas emoções, a gente não fica tão reativo mais ao que as pessoas nos fazem. Porque a gente entende que isso tem mais a ver com elas do que conosco. Então, se alguém te xinga, não tem a ver com você, tem a ver com ela. Se alguém
está nervoso com você, tem a ver com ela, não com você. E aí você vai deixando que essas pessoas sigam o caminho delas, e aí você vai se desconectando dessas energias, entendendo que cada um tem o seu estágio evolutivo e cada um vai seguir o seu caminho. Então você não pode se enveredar, né? Adentrar nessa energia. E aí ele faz aqui. O arrogante egoísta irrita-se com facilidade, mantém-se na defensiva e é ressentidamente agressivo, rejeitando os emissários da sabedoria que tentam entrar no castelo de sua vida. Mas os que são mansos e humildemente receptivos atraem o invisível auxílio dos anjos beneficentes, das forças cósmicas que lhe concedem bem-estar material, mental e espiritual. Assim, os mansos de espírito realmente herdam não apenas toda a sabedoria, mas juntamente com ela também a terra, isto é, a felicidade terrena. E sim, é possível a gente ser feliz na terra. É desafiador, mas é possível. E isso você vai ter que aprender, porque cada um recebe a sua receita de felicidade. E a receita de felicidade, ela está trancada aí a 7 chaves, aos 7 chakras, você desbloqueando cada um, você trabalhando a sua energia, a sua equanimidade, o seu caminho do meio, você consegue ter esse equilíbrio. Mas é um equilíbrio também que oscila. Então, você tem que saber e ter as ferramentas para poder manter-se nesse caminho tortuoso, que é estar aqui na Terra. Não é um caminho simples, não é um caminho fácil, é um caminho desafiador. Mas essa é a grande virada de chave, porque quando você percebe que só depende de você mudar a sua vida, mudar a sua vibração, mudar a sua mente, ampliar o seu estado de consciência, você percebe que você é o único responsável para fazer isso e a única pessoa que pode fazer isso. Ninguém de fora pode fazer isso por você, nem Jesus vai te salvar. Você precisa despertar o seu, né, Salvador interior. E aí ele fala aqui também, né? Os prazeres sensoriais pertencem ao corpo e à mente inferior. Eles não oferecem nenhum sustento ao ser mais íntimo do homem. A, in- a inanição espiritual de que sofrem todos os que se subsistem das ofertas dos sentidos pode ser aliviada somente por meio da justiça, as ações, as atitudes e os atributos que são legítimos para a alma. A virtude, o comportamento espiritual e a bem-aventurança e a imortalidade. Quando que você se torna bem-aventurado? Quando você atinge um estado onde você se sente abençoado por estar aqui. Você precisa viver essa bênção para você poder acessar e receber tudo, tantas coisas, né? Aquilo que eu estava falando, do contentamento, santosha, que é o contentamento por tudo, até pelas coisas que não podem apresentar para você não serem tão boas assim. E aí ele fala: a justiça significa agir corretamente nos setores físico, mental e espiritual da vida. As pessoas que sentem grande sede e fome pelo cumprimento dos supremos deveres da existência, recebem a bem-aventurança sempre nova de Deus. Bem-aventurados, vós que tendes sedes e sabedoria, e que considerais a virtude e a justiça como verdadeiro alimento capaz de satisfazer vossa fome interior, pois tereis essa perene felicidade que advém somente quando seguimos os ideais divinos, o incomparável contentamento do coração e da alma. Então, é o contentamento, que é um estudo de aceitação interior de tudo que chega a você. É aceitar tudo que vem, do jeito que vem, da forma que vem, e sem questionar, apenas elevando a sua vibração e absorvendo o aprendizado disso que chega. É esse o aprendizado, porque o que importa de verdade não é o que a vida faz com você, e sim o que você faz, o que a vida faz com você.
Esse é o aprendizado. E aí ele coloca aqui: somente os sábios podem ser realmente misericordiosos, pois, com divino discernimento, percebem até mesmo os maus feitores como almas, filhos de Deus, que merecem compaixão, clemência, ajuda e orientação quando se desviam do caminho. A misericórdia abrange a capacidade de ser útil. Somente almas qualificadas ou evoluídas são capazes de ser úteis de uma forma prática e misericordiosa. A misericórdia se expressa de forma útil quando a angústia paternal abranda a severidade do julgamento rigoroso e oferece não apenas perdão, mas genuíno auxílio espiritual para eliminar o erro em um indivíduo. Os que são moralmente fracos, mas desejam ser bons, o pecador, aquele que contraria sua própria felicidade, desprezando as leis divinas, os que sofrem de sensibilidade física, desculpe, deterioração mental e ignorância espiritual, todos necessitam do amparo misericordioso de almas cujo desenvolvimento interior as qualifica para oferecer compreensiva ajuda. As palavras de Jesus estimulam o devoto. A fim de receberdes a misericordiosa divina, sede misericordiosos para convosco, tornando-vos espiritualmente qualificados, e sede misericordiosos também para o que com os outros filhos de Deus que se encontram na ilusão. As pessoas que de todas as formas estão sempre progredindo e que compassivamente reconhecem e suavizam a carência de um desenvolvimento integral nos demais, irão certamente enternecer o coração de Deus, obtendo para si próprias sua misericórdia infinita e incomparavelmente benévola. Então, assim, misericórdia no sentido assim de entender que o outro também é imperfeito, tanto quanto você, e você também é, e tá tudo bem. Estamos aqui aprendendo, estamos aqui passando por essas transformações e somos todos aprendizes nessa grande escola chamada vida. E aí ele traz aqui que é, né, a yoga dentro desse caminho, né? O yogi, que de maneira completa tranquilizou a mente e controlou as paixões, livrando-se de toda a impureza e que se unificou com o espírito, ele verdadeiramente alcançou a suprema beatitude. Com a alma unida ao espírito pela yoga, tendo uma visão de igualdade para com todas as coisas, o yogi contempla seu eu unido ao espírito em todas as criaturas e todas as criaturas no espírito. Aquele que me percebe em toda parte e contempla todas as coisas em mim, nunca me perde de vista, nem eu jamais o perco de vista. É uma escritura do Bhagavad Gita, que é um dos textos também da cultura védica, que seria uma Bíblia, né? Mas dessa cultura, desse aprendizado da humanidade. Então, ele traz também, assim como a Bíblia Sagrada, ele também traz esses ensinamentos, né? Desde um passado distante, os rishis da Índia investigaram o próprio cerne da verdade e descreveram sua relevância prática para o homem. Patanjali, renomado sábio da ciência yogi, inicia seus Yoga Sutras declarando: Yoga Chitta Vritti Nirodha. A yoga, união científica com Deus, é a neutralização das modificações de Chitta, coração interno ou poder do sentimento, termo abrangente para o composto de substância mental que produz a consciência inteligente. Tanto a razão quanto o sentimento derivam dessa faculdade interior da consciência inteligente. Então, Patanjali, ele decodifica os Yoga Sutras. Eram rishi, eu já falei deles aqui, já falei desses textos védicos e a importância deles para a humanidade, porque eles vêm desse aprendizado milenar
que antecede a própria Bíblia, que antecede os escritos, né, de toda a humanidade. Então, são os textos mais antigos do mundo de que se tem conhecimento. Então, ele já traz ali o conhecimento da importância da meditação, da importância da gente fazer essa lapidação interna, esse autoaperfeiçoamento para a gente atingir estados superiores, mentais, emocionais, energéticos, para que dessa forma a gente atinja a bem-aventurança e a abundância do universo. Então, isso não é uma coisa nova, é uma coisa que vem sendo repetida para a humanidade há milênios, e a gente tem que entender que provavelmente isso vem de civilizações mais avançadas, de seres mais avançados, e que estão trazendo o caminho do bem para cada um de nós, o caminho dessa bem-aventurança também. E aí ele coloca aqui, ó, Deus é percebido com a visão da alma. Em seu estado natural, toda alma é onisciente, contemplando diretamente a Deus ou a verdade por meio da intuição. O olho espiritual está conectado à intuição. Tanto a razão pura quanto o sentimento puro são intuitivos, quando, porém, a razão é restringida pela intelectualidade da mente limitada aos sentidos e o sentimento degenera em emoção egoísta. Esses instrumentos da alma produzem percepções distorcidas, então os filtros. Por isso que eu sempre falo que é importante a gente estar limpando, purificando e harmonizando o nosso ser, para a gente ir se limpando desses filtros, dessas ideias pré-concebidas e principalmente desses condicionamentos que a gente foi imposto desde o nosso nascimento. Então a gente tem que ir se desconstruindo para a gente reconstruir e entender a nossa verdadeira essência, tirar todas essas amarras, essas correntes que nos escravizam de sermos nós mesmos, seres únicos e singulares. Cada um tem o seu caminho. E somos também conectados à fonte. Então, temos uma fonte, uma consciência por trás da mente que permanece, mesmo quando não estamos aqui encarnados, né? E aí ele coloca aqui, né? A pureza do intelecto, que é o que eu estou falando, nos concede o poder do raciocínio, correto? A pureza do coração nos confere o contato com Deus. A intelectualidade é um atributo do poder e da razão. E a sabedoria é uma qualidade libertadora da alma. Quando a razão é purificada por meio de um tranquilo discernimento, ela se transforma em sabedoria. A pura sabedoria e a divina compreensão de um coração puro são os dois aspectos de uma mesma faculdade. De fato, a pureza de coração ou sentimento referida por Jesus depende de serem todas as ações guiadas pela sabedoria discernidora, o comportamento e as atitudes humanas ajustados pelas sagradas qualidades da alma, amor, misericórdia, serviço, servir também, autocontrole, autodisciplina, consciência e intuição. A visão pura da sabedoria deve ser combinada com o sentimento imaculado do coração. Quer descobrir a verdade? Quer saber a verdade? Não é aqui, é aqui. É com o coração que a gente percebe a verdade. A gente tem que sentir aqui. A sabedoria revela o caminho correto. E o coração purificado deseja e preza trilhar tal caminho. Todas as qualidades da alma reveladas pela sabedoria precisam ser seguidas de todo o coração, não apenas teórica ou intelectualmente. A visão obstruída do homem comum percebe a aparência externa, grosseira da matéria, mas é cega para o espírito que tudo permeia. Então, pela perfeita harmonia entre o puro discernimento e o puro sentimento, abre-se o olho penetrante da intuição que tudo revela. E o devoto alcança a autêntica percepção de Deus como presente em sua própria alma e onipresente em todas as criaturas. O morador divino, cuja natureza consiste em uma harmoniosa combinação de infinita sabedoria e infinito amor.
E aí ele coloca aqui, né? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A gente vai percebendo a importância da gente seguir nesse caminho da retidão da nossa alma, do controle emocional, é, desse estado, né, onde a gente serve, aprende a servir, onde a gente aprende a ter mais humildade, desconectando do nosso ego, a ser misericordioso com o outro, entender que cada um está no seu processo, que não existe perfeição, que estamos aqui passando por esse caminho, né? Então ele coloca aqui, vou colocar um pouquinho aqui mais para frente, que esse capítulo ele é um capítulo extenso, mas o mais importante é a gente entender esse foco, né, de que para a gente atingir a bem-aventurança não existe um outro caminho a não ser trabalhar as nossas qualidades essenciais, o nosso autoaperfeiçoamento e o contentamento, o santosha, para que a gente possa cada vez mais estarmos plenos com o que a gente já tem. Nós já temos tudo que a gente precisa. Então, o aprendizado vem para que a gente mude de fase. Conforme a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo e a gente vai passando desse lugar de sofrimento e vai trazendo o entendimento do porquê estamos passando por aquilo. Então, a espiritualidade ela traz isso, é entendimento do sofrimento. E aí, quando a gente entende o sofrimento, ele não tem mais tanto peso, ele já não absorve tanto a nossa energia vital. E aí a gente pode ir caminhando para um lugar mais de bênção, onde tudo está no seu devido lugar, onde Deus sabe de tudo e a gente não tem mais essa preocupação de carregar esses fardos, né, da vida. Aí ele coloca aqui: aqueles que são espiritualmente dedicados nunca deveriam desanimar. Não importa o quanto as pessoas falem mal a seu respeito e difamem seu bom nome, acusando-os de mau procedimento. Abençoados os que têm seu nome denigrido por não cooperarem com os expedientes do mundo e do mal, pois terão teus nomes gravados no silencioso coração apreciativo de Deus. Precisamos seguir o que sabemos ser o correto, apesar das críticas. Cada um deve analisar-se honestamente, sem propensões egotistas, e quando está certo, deve ater-se às suas ações corretas que conferem alegria, sem deixar-se influenciar por louvor ou censura. Mas se estiver errado, deve ficar satisfeito com a oportunidade de corrigir-se, removendo assim mais um obstáculo à felicidade duradoura. Mesmo a crítica injusta tornará o discípulo mais puro do que nunca, entusiasmando-o ainda mais a seguir os caminhos da paz interior, em vez de seguir as tentações incitadas por más companhias. É na companhia de Deus que permanecemos abençoados, e é preciso encontrar tempo para Ele, na paz da meditação. Como eu já tinha dito aqui, num um outro momento, né? Orar é falar com Deus, mas meditar é ouvir Deus. Então, quando a gente medita e coloca isso na nossa rotina, nem que seja 5 minutos por dia, a gente vai aprendendo a acessar o nosso eu interior e a nossa conexão com Deus. Porque Deus fala conosco. Só que a gente precisa aprender a quietar a mente, purificar todo esse sistema, harmonizar e abrir esse caminho para que então a gente possa receber as mensagens divinas de Jesus tanto. Como é que Jesus recebia as mensagens de Deus, né? Ele ia jejuar, passar lá tempos na solidão, na solitude, para ele poder encontrar também e se harmonizar e poder ouvir essas mensagens divinas. Todos nós recebemos, sem exceção. Todos nós somos intuídos. A diferença é se a gente está conectado, limpo, para a gente poder também ouvir sem interferências, porque senão a gente pode estar ouvindo o nosso ego,
a nossa mente, e não o nosso espírito, a nossa verdadeira essência, o nosso eu superior, que é muito mais evoluído do que nosso eu inferior e que tem a nossa melhor versão, né? E aí ele coloca aqui: o devoto que é censurado por manter-se fiel a padrões espirituais não deveria gabar-se de ser perseguido por causa de Deus. Indica que está prestando a ele algum grande favor. Ser perseguido por minha causa ou por causa do Filho do Homem significa ser criticado por aderir às práticas que o devoto assumiu a comando do seu guru semelhante a Cristo, com o objetivo de adquirir sintonia com Deus. Jesus falou a seus discípulos e seguidores na qualidade de seu guru enviado por Deus, ou Salvador. Bem-aventurados sois vós, quando ao seguirdes o Filho do Homem, o guru preceptor crístico, representante de Deus, fordes criticados e menosprezados, por preferirdes vos conduzir à luz da sabedoria divina do Mestre, em vez de tropeçardes juntamente com as multidões ao longo dos caminhos mundanos das trevas e ignorância. Então, ser odiado, banido, condenado ou excluído não constitui por si só motivo de bênção para os que são moral ou espiritualmente degenerados. Quando, porém, apesar de perseguições, o devoto mantém-se fiel à verdade manifestada na vida e nos ensinamentos de um guru semelhante a Cristo, então alcançará liberdade na eterna bem-aventurança. Então, o que ele está falando, né? O que é importante a gente entender, né? Mesmo que a gente tenha um mestre, um guru, a gente precisa ser fiel à nossa verdadeira essência e buscar dentro de nós esse caminho interior, desse despertar da nossa consciência crística, para que a gente tenha esse caminho direto com Deus, sem criar essa interferência por outros mestres ou gurus. Você vê que mesmo Jesus, na sua época, ele foi mal interpretado. E se Jesus viesse novamente, neste momento da humanidade, o que será que aconteceria com Jesus? Você já parou para pensar? Será que ele não seria crucificado novamente pelas suas curas, pelo seu caminho de desconstruir todo esse sistema Matrix, onde nós nos tornamos escravos de pagar impostos, escravos de indústrias alimentícias, escravos da indústria farmacêutica, onde a gente outorga a nossa cura a outros e a gente não faz esse caminho de trabalho interior, tanto quanto há 2000 anos atrás. Então a gente vai trabalhando e vai entendendo que não existe um caminho lá fora e sim aqui dentro. Então, grande é o vosso galardão no céu. Refere-se ao estado de bem-aventurança eterna, conhecido quando se preserva o sublime contato com Deus. É isso que ele fala. Cada um tem que ter o seu contato com Deus. Cada um tem que seguir esse caminho, esse afinamento, esse olhar para dentro e atingir esse estado de expansão de consciência para afinar a sua comunicação com Deus. Porque a partir do momento que você ouve Deus e que você se conecta a Ele, você está conectado à fonte. A fonte de tudo, do todo, e que sabe de todas as coisas. Então você vai receber as intuições do que você precisa fazer na sua vida, dos caminhos que você deve seguir. E isso não está lá fora. Não é alguém que vai te trazer, e sim você com você. Você tem só as ferramentas que você pode acessar através das respirações, dos asanas, desse trabalho de purificação, desse trabalho de autoconhecimento que a gente está fazendo aqui, desse estudo, para a gente ir purificando e também harmonizando a nossa mente, pacificando, né, o nosso ego, para que a gente vá acessando a essas informações superiores. Então, ele só vai vivenciar esse caminho com Deus através desse trabalho de aquietar, de meditação. Aquele que neste mundo realiza ações boas e enobrecedoras colherá, de acordo com a lei do karma, os frutos de tais atos, seja no céu interior,
enquanto ainda vive na terra, seja nos excelsos reinos celestiais após a morte. Então ele fala, né, que a provisão de bom karma, que a gente chama de dharma, e a perseverança espiritual determinam a divina recompensa nesta vida e além dela. Almas adiantadas que são capazes de experimentar em meditação o estado de alegria sempre nova, próprio da autorrealização e que podem permanecer constantemente nessa bem-aventurança celestial interior em que Deus habita, levam consigo um céu portátil onde quer que vão. Então, se você tem conexão com Deus, não importa onde você estiver, você vai estar sempre conectado com Ele, você vai saber o que fazer. Você ouve, você vai seguindo esses caminhos que são benéficos, né? Que vão sempre trazer a bem-aventurança. Porque quando você está com Deus, você está com todo, né? Você está direto conectado ali. E aí ele traz esse caminho, né? Então, gradualmente, a luz do olho espiritual, da intuição, abre seus portões, atraindo a consciência a esferas progressivamente mais elevadas do céu, a aura dourada, onipresente da vibração cósmica do Espírito Santo, que guarda os mistérios mais sutis que animam todas as regiões da existência vibratória, onde se encontram a muralha divisória ou as portas de pérola, entradas para o céu astral através de seu firmamento perolado com matizes de arco-íris, o céu crístico da consciência refletida de Deus, fazendo resplandecer sua inteligência no reino vibratório da criação. E o derradeiro céu da consciência cósmica, o eterno, transcende e sempre bem-aventurado reino de Deus, que é sempre a fonte. Você bebe direto da fonte, você se alimenta, se nutre direto dessa energia vital que a fonte traz, dessa consciência, dessa biblioteca universal e desse conhecimento que pertence à humanidade, não só a uns, e a gente pode acessar. Embora Jesus mencione especialmente a grande recompensa que advém a almas adiantadas, também um menor grau de bem-aventurada comunhão divina trará uma comensurável recompensa celestial. Aqueles que fazem algum progresso, então comprometem seus ideais espirituais ou desistem de meditar porque se sentem interiormente atormentados pelo esforço necessário, ou são exteriormente desencorajados por influências mundanas ou pela crítica de parentes, vizinhos e falsos amigos, perdem o contato com a bem-aventurança celestial. Todavia, aqueles que são divinamente resolutos não apenas retêm a bem-aventurança obtida na meditação, mas são duplamente recompensados, descobrindo que sua perseverança dá origem a uma realização ainda maior. Essa é a recompensa celestial psicológica que resulta da aplicação da lei do hábito. Todo aquele que, por meio da meditação, se torne estabelecido na bem-aventurança interior, será recompensado com uma alegria sempre crescente, que permanecerá com ele mesmo quando deixar este plano terreno. O que ele quer dizer, né? É fácil a gente estar nesse caminho aqui? Não. Para a gente estar aqui hoje estudando nesse momento, a gente teve que dizer não a outras coisas. Às vezes, não a estar com a família, não a estar descansando, não a estar dormindo, não a estar ali mexendo na internet, fazendo outras coisas, né? Facebook, Instagram, outras coisas mais. E aí, a gente estar aqui já é um caminho. Ele é desafiador pelo mundo atual, mas a gente está aqui buscando conhecimento, estamos aqui buscando da fonte, estamos aqui nos embebedando, nos nutrindo a alma. E isso, para o universo, para a fonte, ela vai se abrindo. A partir do momento que a gente vai olhando para esse caminho também nos abre para nós. O que a gente precisa fazer é perseverar, porque às vezes, por exemplo, muita gente reclama, né? Ah, eu não consigo meditar. Mas assim, tem dias que você não vai meditar, tem dias que você vai conseguir mais. Mas o importante é você ter a prática dessa reconexão interior. Então, entender que a meditação ele é um processo de reconexão. Está sempre voltando-se para você, está sempre reconectando para a fonte. Chega um momento que aquilo vai se tornando um processo natural. E aí, como é que a gente pode usar as ferramentas? Então, para que serve a yoga? Para que serve
a esse caminho que a gente está trilhando aqui. É justamente para te dar as ferramentas para você adentrar esse caminho. Não sou eu que vou fazer por você, eu vou fazer por mim. Você vai fazer por você esse caminho. Você vai trilhar o seu caminho de ouro espiritual, porque o mérito vai ser seu. Ele não pode ser meu, ele tem que ser seu. E isso vai englobar uma série de virtudes, uma série de nãos também, e uma série de sims que você vai precisar fazer. E ele coloca muito bem aqui: a perseverança é o que vai te ajudar a trazer esse caminho. É só sendo perseverante. E aí ele fala das pessoas virtuosas, né? Pessoas virtuosas que resistem às tentações da terra, mas não se libertam totalmente da ilusão, são recompensadas após a morte com um descanso revigorante nesse reino astral, entre os numerosos semi-anjos e almas semi-redimidas que levam uma vida muito superior àquela na terra. Lá, elas desfrutam dos resultados do seu bom karma astral por um período karmicamente predeterminado. Passado esse tempo, seu karma terreno remanescente as atrai de volta à reencarnação em um corpo físico. Seu grande galardão no céu astral as capacita, pode ser o seu mestre, seu guru, mentor, né? Todos nós temos o nosso, independentemente de religião, não estamos falando de religião, todos nós temos os nossos mentores, que são aqueles espíritos benevolentes que estão à frente da evolução e que olham por nós e nos ajudam a trilhar esse caminho, a nos redimir, para que também possamos acessar a nossa maestria, o nosso estado alerta de se despertar dessa consciência crística e desse ser divino que somos. Mas é um caminho longo, não é? Não estalar de dedo, num piscar de olhos. É um caminho muito gradativo, né? Jesus consegue isso numa encarnação só, mas a gente não sabe o que ele fez antes, por onde ele percorreu antes para chegar nesse estado tão rapidamente, apenas em 33 anos, né? E aí ele fala aqui, no céu astral, a gente traz, né, esse caminho. Então, as almas totalmente redimidas não abrigam nenhum desejo mortal no seu coração quando abandonou as praias da terra. Então, ele fala quando as pessoas conseguem aqui em vida atingir esse processo. O que que é a autorrealização da alma, né? É você conseguir ainda em vida acessar esse estado de bem-aventurança. Só que para acessar o estado de bem-aventurança, você tem vários degraus que você precisa passar, inclusive os desapegos. Então, o, o contentamento, o aprimoramento moral, o servir, o ser misericordioso e o adquirir a sabedoria através do conhecimento em prática. Porque a sabedoria ela é o conhecimento em prática. E então ele fala assim: em todos os grandes mestres, aqueles que vêm à Terra para revelar à humanidade o caminho para a eterna felicidade ou consciência de bem-aventurança, encontram-se os traços divinos enaltecidos por Jesus como o caminho para a beatitude, como a gente falou lá no começo, né? E aí ele fala aqui, ele termina aqui com alguns caminhos, né? Os sinais distintos do sábio são, né, que é o ser que conseguiu, que vai conseguir esse estado de bem-aventurança. Humildade, ausência de hipocrisia, ser inofensivo, capacidade de perdoar, retidão, serviço ao guru, mas não precisa ser um guru físico, pode ser ao Deus, ao Criador, ao Mestre Jesus. Pureza de mente e de corpo, que é o que a gente está procurando fazer através da yoga, a gente procurar, né, ir limpando todos esses caminhos, né, purificando, firmeza e autocontrole. E aí ele coloca aqui: pelo cultivo de tais virtudes, pode o homem, mesmo enquanto neste mundo material, viver a beatitude, né, da consciência da alma.
Um verdadeiro filho de Deus. Ele faz resplandecer sua própria vida e a de muitos com quem entra em contato com infinita luz, alegria e amor do Pai eterno. Que significa, né, para a gente fechar? Que a gente acessando as nossas melhores versões, a gente trabalhando as nossas virtudes, nos tornando seres melhores através dos desapegos e principalmente da diminuição do ego, trazendo a humildade de entender que estamos aqui nessa escola chamada vida, faz com que a gente vá acessando essa verdade eterna dessa fonte que está aí, acessível a todos nós, e que basta você limpar esse caminho para que você possa ir recebendo do seu mentor pessoal, desse mentor que te acompanha, todo esse conhecimento que você pode absorver para você poder trilhar esse caminho, sim, de autorrealização, de bem-aventurança, de felicidade, de plenitude e de curas. Porque a doença nada mais é do que esse caminho de lapidação da alma. Então, ela manifesta, o que a doença faz? Ela traz à nossa luz da consciência coisas que precisamos trabalhar emocionalmente. A própria ciência, a medicina já comprovou cada vez mais e vem comprovando cada vez mais que todas as doenças vêm de um fundo emocional. Então, a gente precisa purificar nossas emoções, purificar os nossos sentimentos, para que a gente vá limpando esse caminho da doença e abrir os processos de cura para a gente acessar. Então, o yoga ele vai trazer esse caminho também, de uma forma muito mais precisa, porque ele tem todas as ferramentas que você precisa para entrar em contato com Deus. Porque ele vai ensinando você a acalmar, a silenciar a mente, a se purificar, a se harmonizar. Porque se você estiver no frenesi, se você estiver intoxicado, se você estiver num processo de estresse, tensão e outras coisas mais, o caminho com Deus ele fica muito mais restrito, você não ouve. Você está com seus filtros sujos, bloqueados, então você não acessa a fonte. Para você acessar a fonte, você tem que estar nesse trabalho interior. O trabalho interior, ele requer tempo, ele requer perseverança, que é isso que a gente está fazendo aqui, lapidando. A gente vai lapidando, a gente vai aprendendo a entender que não sabemos tudo, não somos os donos da verdade, e que existe um ser supremo, consciente, atrás disso tudo e que nos fez sermos esses co-criadores ou co-criamores do caminho universal, tá? Então é isso. A gente vai trabalhando o aperfeiçoamento, a gente vai trabalhando a bem-aventurança através do caminho árduo da nossa alma e das nossas virtudes de aperfeiçoar, né? Então, o Hermógenes, ele traz, né, um livro muito maravilhoso que ele fala, né, autoaperfeiçoamento com Hatha Yoga, que é justamente Hatha Yoga, que da onde vem, né, os conceitos da yoga terapia também. Ele trabalha o nosso lado yin, nosso lado yang, positivo e negativo. Então, o que que a gente está fazendo? A gente está tentando equilibrar nossa luz e nossa sombra. E a gente vai trabalhando esse caminho do meio aqui, né, dos nossos chakras, para a gente poder ir olhando para a nossa essência, para a nossa fonte e deixando ela atuar nesse ser divino que a gente é. Então é isso, gente. É um caminho tortuoso, é um caminho trabalhoso, é um caminho desafiador, mas é um caminho que traz recompensas espirituais e essas valem além da vida. Esse banco espiritual que a gente vai adquirindo, né, essa conta espiritual desse banco, ele é eterno. Então, dependendo do que a gente vai trabalhando aqui, do que a gente vai construindo aqui, é o nosso futuro. Então, você quer saber como vai ser o seu futuro? Você olha para o seu construtor interno, para esse ser que você está construindo dentro de você. Aí você vai saber se o seu futuro vai ser bom. Não estou falando só da Terra, mas o seu futuro
espiritual ou não. Então, olhe para todos as suas sombras também, para os seus lados menos luminosos, né? E vá trazendo ali a perseverança, vá trazendo a misericórdia por si mesmo também, e esse aprendizado para você ir expandindo para além dos limites, né, da escuridão, e vá acessando a sua luz interior e absorvendo aí esse conhecimento. E é isso. Se tiver alguma dúvida, se alguém quiser colocar aqui no chat ou abrir a câmera também, quem está aqui no Zoom, quem tiver lá no YouTube quiser deixar uma mensagem também, ou no grupo, vão ser bem-vindos. Quem quiser fazer perguntas, eu sei que muitas vezes, né, o conhecimento pode dar um tilt, mas faz parte. Mas depois a gente descansa, a gente dorme, e essas informações vão sendo absorvidas pela nossa mente, pelo nosso corpo e a gente vai acessando essa verdade universal. Eu tenho certeza que o grande mestre está presente e vai abrindo esse caminho também. Se afinal de contas vocês estão aqui dedicando esse tempo, o universo também vai abrindo esse caminho espiritual para cada um de vocês, tá bom? E é isso. Um beijo grande. Nos vemos muito em breve. E é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Beijo, beijo, beijo. Nos vemos na próxima aula, no próximo encontro. Até breve. Tchau, tchau.